Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes. É, não existe mais no momento atual uma situação tão, tão obscura, tão bizarra quanto as Forças Armadas, o general Vilas Boas, estar agindo, é, vamos dizer, contra a democracia. Mas também não é permitido que outra pessoa estúpida, tão mau caráter, de longe, venha usar de palavras de baixo calão para criar conflito dentro das Forças Armadas, que hoje, através de seus generais, que estão enquartelados no governo brasileiro, enquartelados dentro do palácio da presidência da República, né? Eles estão enquartelados em todos os setores, no judiciário, em todos os lugares. Esses oficiais, já aposentados, já cumpriram com o dever com a nação e mesmo sofrendo doenças graves, problemas respiratórios, problemas de articulação, a idade chegou. E eles não deveriam, de qualquer maneira, principalmente o Vilas Boas, que é general Vilas Boas, que é um militar que teve uma carreira exemplar, tanto que chegou a ser um general 4 estrelas, tal. Ele não pode, de qualquer maneira, ficar criando situações e emitindo opiniões. Ele não pode ficar emitindo opiniões. Ele está deixando de cumprir com o seu papel de um militar da reserva. Ele pode sim fazer parte de um conselho e, com a sua experiência, nos orientar o governo Jair Bolsonaro a ser um governo mais adequado, mais coerente, com palavras mais adequadas. Mas também, do mesmo jeito que ele tem que tomar uma posição uma posição pessoal do seu comportamento, nós brasileiros não podemos admitir de maneira nenhuma que um elemento que vive fora do Brasil, vive no exterior, não tem graduação em nada, se autoproclamou astrólogo, não tem argumentos para debates e está querendo criar um conflito entre o Exército Brasileiro, as forças do Exército Brasileiro, os generais já aposentados e que estão fazendo parte deste governo, através de xingamentos, palavras de baixo nível, o que não corresponde nem de um lado, nem de um outro, como respeito à democracia brasileira. A democracia brasileira ela é muito superior a isso, superior às picuinhas do general Vilas Boas, superior às picuinhas e os desentendimentos de Olavo de Carvalho, superior inclusive ao desejo não compreendido da sociedade de Jair Bolsonaro de destruição do Estado democrático, nos transformando numa ditadura autorizada pelo povo. O próprio povo escolheu assim. Então, mas nada disso justifica ofensas e atitudes que possam trazer mal ao povo brasileiro, que leve em risco a democracia do nosso país, que as leis sejam cumpridas exatamente como devem ser cumpridas. Os generais deveriam respeitar as suas limitações e retornarem para casa, aproveitar a vida. Você vê a fotografia do general Vilas Boas com respirador, cadeira de rodas, com problemas de articulação, de circulação. Meu querido general, o senhor tinha que contribuir com o Brasil, o senhor já contribuiu. Seu Dondinho, pai de Pelé, disse o seguinte para Pelé: você sai de cena quando você estiver no auge, porque aí não sobrará mágoa sobre você. Usem isso como forma de vida. A gente tem um limite.
quando você estiver no auge, sai fora para que a lembrança seja boa. Tá certo? Esse é meu recado. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, um pseudo intelectual, durante a campanha, ele vinha pregando incisivamente o desmonte do sistema de educação pública. Ele gostaria muito que o sistema de educação fosse o sistema privado, pois no entender dele, o Estado não tem como arcar com os estudos das pessoas, das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Meu querido Eduardo Bolsonaro, eu acho que você talvez tenha até se formado numa faculdade aí, já que você diz que é formado em Direito, pública. Porque seu pai não ia pagar os seus estudos. Porque seu pai, a sua família, são adoradores do dinheiro. Então você foi sim estudar numa universidade pública. Por isso eu acho que você, durante a sua campanha, pregou muita coisa contra o povo brasileiro e as pessoas não entenderam. Você pregou a privatização da educação, pregou a privatização da saúde, ou seja, você pregou a desestatização do mundo. Como você é um grande frequentador dos Estados Unidos, né, você vive lá lambendo botas lá nos Estados Unidos, pergunta lá para um assessor de Donald Trump ou para o próprio Donald Trump quantas estatais fundamentais os Estados Unidos mantêm em atividade, que ele não entrega ao poder econômico, às empresas privadas, de maneira nenhuma, porque são setores estratégicos do governo. O governo tem setores estratégicos que não devem ser colocados nas mãos de terceiros. O Estado tem sim que atuar na área da educação, da saúde, do transporte, da segurança pública. Nada disso deve cair nas mãos de empresas privadas. Nós não sabemos o que se passa na cabeça da empresa privada. E depois, numa democracia, o governo é do povo, para o povo e pelo povo. Tá, senhor Eduardo Bolsonaro? Então, na próxima visita aos Estados Unidos, procura se inteirar das empresas que são estatizadas e que são fundamentais para a existência e o comportamento evolutivo dos Estados Unidos. Depois você vem e retrata para nós, tá bom? Edmar de Moraes falando a verdade, doa a quem doer, e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau!